A intercessão é um dos meios mais eficazes de vivermos os milagres extraordinários da graça. Então, se você deseja viver milagres na sua vida, se você deseja ver milagres na vida dos seus filhos, sejam eles biológicos ou não, use a intercessão, que é uma arma poderosa, é uma forma de nos achegarmos a Deus. Eu te convido a adotar um filho para que você ore, para que você interceda pela vida dele e veja Deus fazendo milagres. No programa de hoje, a missionária Vilma estará tratando de um grande intercessor. Nós aprenderemos com ele a importância de interceder. Desde já, convido você a compartilhar, a curtir, a comentar esse programa e seja um abençoador no nome santo de Jesus. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Vilma e você está assistindo ao programa Mães Intercessoras. Um programa que fala de oração, de intercessão, que fala de amor, que fala de cuidado pelos próprios filhos e também pelos filhos de outras pessoas. E aí, você tem orado, você tem intercedido? Conta para nós aí, já recebeu alguma bênção do Senhor? O Senhor tem respondido às suas orações? Conta para a gente aí nos comentários que nós vamos ficar felizes em saber. E hoje eu quero falar com vocês sobre um intercessor extraordinário. E esse intercessor é Jesus Cristo. E para orientar a nossa conversa, vou fazer uma leitura aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E o que é interceder? Interceder é pedir em favor de alguém. E o sinônimo de interceder é advogar, solicitar, rogar, suplicar. E agora eu quero que você pense em Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava cheio de glória ao lado do Pai, orando, suplicando a Deus pelos seus discípulos e por toda a humanidade no desfecho do seu ministério aqui terreno. Pense um pouquinho nisso, imagine essa cena, imagine Jesus orando, Jesus intercedendo pelos seus discípulos. A maior emoção de todos os tempos. Aqui no versículo 17, o Senhor Jesus, ele começa a sua oração falando assim: Pai, chegou a hora. Você consegue imaginar o que é isso? Consegue imaginar o que é que Jesus estava sentindo? Eu imagino que o coração dele batia forte. O momento que tinha sido definido antes da fundação do mundo estava prestes a se realizar. E como o tempo passou rápido, parecia que tinha sido ontem que Jesus se fez carne, que Jesus se achou, né, minúsculo, ínfimo, dentro da barriga de Maria, e foi crescendo, e foi desenvolvendo, e nasceu, e cresceu, e deu início ao seu ministério, chamou os discípulos para poder acompanhá-lo, também para poder aprender, para depois dar sequência àquela missão. Então o tempo ele passou rápido demais. E de repente Jesus ele está diante do momento de se entregar. Um momento que não foi por acaso, um momento que tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Jesus ele já sabia que ele viria aqui cumprir essa missão tão maravilhosa que é salvar a humanidade. Então pensa em como Jesus estava se sentindo. Guardadas as devidas proporções, a gente pode imaginar o que Jesus estava sentindo, porque eu tenho certeza que você já passou também por momentos assim de forte emoção. Por exemplo, quando chega o dia do casamento, o dia da formatura, o dia do nascimento de um filho. Então, algo planejado, algo esperado, algo desejado, e de repente
está ali há poucos minutos, né, ou horas de acontecer, de se concretizar, de se realizar. E Jesus ele tinha acabado de celebrar a Páscoa com seus discípulos, e então ele começa a conversar com seus discípulos, ele ensina, dá os últimos ensinamentos para os seus discípulos, e depois Jesus ele vai orar, ele vai interceder pelos seus discípulos, ele vai orar também por si mesmo, e aí ele fala assim com Deus: Pai, chegou a hora, e que hora esperada, que hora aguardada, que era a hora que ele ia se entregar por nós, pela humanidade, para nos salvar dos pecados. E conforme o Senhor Jesus ele vai orando, nós podemos perceber em Jesus um coração cheio de cuidado. Quando o Senhor ele ora a Deus, ele fala assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nessa segunda parte da oração de Jesus, ele intercede pelos seus discípulos, ele reconhece que eles eram do Pai. Ele disse assim: olha, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. Então, ele orando ao Senhor, ele reconhece que aqueles discípulos, eles eram do Pai. E fica muito nítido aqui que ele tinha um nível de interação muito grande com aqueles discípulos. Um amor, um apego por eles. E o Senhor sabia tudo o que ia acontecer, tudo quão difícil seria, tudo que os discípulos iam passar ali nos momentos seguintes, com a sua prisão, com a sua morte. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Não somente naqueles momentos, né, mas também depois da ressurreição, tudo o que eles enfrentariam por amor a Deus, por amor ao Evangelho, e ele estava preocupado ali com seus discípulos, ao mesmo tempo que ele não podia livrar os discípulos daquilo, era importante passar por tudo aquilo. Bom seria que não fosse necessário passar, mas era preciso passar. E ele fala assim: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pensando em nós, qual é o tamanho da nossa preocupação com os nossos filhos? Você também já parou para pensar que os seus filhos não são seus? Jesus, quando ele está orando, ele fala assim: olha, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. E os nossos filhos, eles também não são nossos. Nossos filhos, eles são de Deus. O Senhor nos dá. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos, eles são dados a nós por Deus para que nós possamos educar, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos amar. E Jesus, então, ele faz essa oração a Deus e ele descreve ao Pai como o mundo era um lugar hostil e perigoso e como o mundo também seria implacável com os seus discípulos. Mas era preciso viver, era preciso passar por tudo aquilo. O Senhor não podia livrar os discípulos de passar por aqueles momentos difíceis. Então ele ora a Deus falando: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E esse, com certeza, é o desejo de cada pai, de cada mãe, de cada intercessor, que os nossos filhos sobrevivam ao mundo. Então, como eu já disse, os próximos momentos seriam momentos muito difíceis. E nós lemos aqui, na continuação dessa oração, no capítulo 17, também uma declaração de amor e de cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Ele orou, ele intercedeu, ele rogou ao Pai pelos discípulos, ele contou a Deus os perigos que eles corriam no mundo e pediu encarecidamente para que Deus cuidasse deles, para que Deus os livrasse do mal, para que Deus os santificasse na verdade. Porque eles também seriam enviados ao mundo. Assim como Jesus foi enviado ao mundo, os discípulos também seriam enviados ao mundo. E tem um trecho aqui dessa oração também, muito bonito e muito importante, porque Jesus ele não orou somente pelos seus discípulos que ali estavam, mas ele orou também por mim, ele orou por você. Ele orou por aqueles que haviam de crer. Olha que interessante, o amor e o cuidado de Jesus, a preocupação de Jesus, que transcendia ali o tempo e as gerações,
o Senhor demonstrou um cuidado com seus discípulos e demonstrou também um cuidado com todos aqueles que viriam após o trabalho dos discípulos, aquele trabalho de pregação, de evangelização. Ele orou por todos aqueles que também haveriam de crer. Então, naquela noite tão especial, Jesus, ele orou por mim e ele orou por você. E será que Deus atendeu? Será que Deus ouviu as orações de Jesus? Sim, ele atendeu, ele ouviu as orações. E olha nós aqui hoje, falando de quem? Falando dele, falando da sua palavra, falando do evangelho. Essa palavra atravessou o tempo, atravessou o espaço, foi sendo transmitida de pais para filhos, foi sendo transmitida uns aos outros, e apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, de toda a perseguição, essa palavra continuou sendo pregada, e mais pessoas continuaram a acreditar e a se entregar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o poder da oração, é o poder da intercessão, e nós nos vemos ali contemplados também na oração de Jesus. E quantos exemplos de intercessão nós temos na palavra de Deus? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e ele ouviu a intercessão de Jesus, e ele também tem ouvido a oração de homens e mulheres ao longo da história. Mas tem um detalhe aqui na oração de Jesus que faz a diferença na vida do intercessor, que faz a diferença aí na vida das mães intercessoras. Tem uma parte da oração de Jesus que ele diz assim, eu me santifico por eles eu me santifico. O versículo 19 diz assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Esse versículo ele é muito tocante, porque imagina, Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, aquele que é santo, e ele disse, olha, eu me santifico, em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Então o Senhor estava fazendo tudo aquilo. Ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele saiu, ele estava ao lado do Pai, ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele se dedicou em favor disso, em favor dessa causa, para que nós também fôssemos santificados pela verdade. Então, a santificação faz toda a diferença também na vida do intercessor. Então, quando nós nos dispomos a orar, a interceder por alguém, a gente também se dedica, a gente se santifica, a gente ora, a gente busca na palavra, a gente muitas vezes troca momentos de diversão, momentos que você poderia estar fazendo outra coisa, muitas vezes a gente troca momentos assim pela oração, para estar de joelho, clamando, orando, intercedendo por alguém, intercedendo por um filho. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. O intercessor ele deve buscar a santificação não somente por ele, mas pelo bem da pessoa que é alvo da sua intercessão e ações. E pode ter certeza que por trás de testemunhos grandiosos de livramento, cura, transformação, você sempre vai encontrar um homem, uma mulher de Deus que se santifica e que às vezes até sacrifica horas de descanso, de lazer, para estar em oração, para estar de joelhos, orando, intercedendo pela vida daquele que ele quer ver salvo, que ele quer ver livre, que ele quer ver curado, que ele quer ver crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós gostamos muito de ouvir testemunhos. E quando nós ouvimos os testemunhos, né, a graça do testemunho são os detalhes, né? Como foi que Deus agiu, como foi que a gente pediu, que a gente se dirigiu a Deus e como foi que Deus atendeu a oração. E em todos os testemunhos nós vamos ver relatos assim, de pessoas que se santificaram, pessoas que oraram intensamente, pessoas que sacrificaram muitas vezes os próprios interesses, horas de descanso,
sacrificaram para estar em oração aos pés do Senhor, orando, pedindo, rogando pela vida de alguém. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo em todos os sentidos, em todos os aspectos. E ele é um grande exemplo para a gente também aqui, na oração e na intercessão. É muito lindo ler João 17 e ver o cuidado que o Senhor tinha com seus discípulos e o cuidado que ele demonstrou também com a nossa vida, porque ele também orou por nós. E é maravilhoso ver que Deus ouviu esta oração e nós também somos fruto dessa oração. Que nós possamos nos inspirar aí no exemplo de Jesus Cristo, que se santificou pelos seus discípulos e por nós, que se sacrificou por nós, entregou a vida por nós, para que nós fôssemos livres do pecado, para que nós fôssemos vitoriosos, que nós possamos nos inspirar nesse exemplo maravilhoso de Jesus e que nós possamos nos santificar cada dia mais, nós possamos nos entregar ao nosso Senhor Jesus. Possamos até, de repente, sacrificar alguma coisa para estar mais tempo em oração, mais tempo em comunhão com o nosso Senhor, apresentando a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos amigos, a vida de pessoas que nós até mesmo não conhecemos, mas não tem problema nós não conhecermos, porque o nosso Deus conhece e Ele tem poder e Ele age. Então que nós possamos nos inspirar nesse exemplo de Jesus, desse intercessor extraordinário, e que nós também possamos demonstrar o nosso amor pelos nossos filhos e pelas outras pessoas, orando por elas, nos santificando por elas. Amém? Vamos então falar com o nosso Deus nesse momento e pedir que Ele nos dê um coração como o coração de Jesus Cristo e que nós possamos interceder, possamos confiar e possamos ver o agir de Deus na vida daqueles que nós queremos ver salvos, curados, libertos. Amém? Vamos falar com o Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento. Nós te damos graças, Senhor Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos graças pela salvação. Nós damos graças porque naquele dia, naquela noite em que o Senhor se preparava para enfrentar a sua missão, a parte mais difícil da sua missão, que era de se entregar, que era de passar por tudo aquilo. Nós te damos graças, Senhor, porque naquele dia tão importante, o Senhor orou, o Senhor intercedeu por aqueles que estavam diante dele, e o Senhor também intercedeu pelas nossas vidas. E nós te damos graças, porque esta oração foi respondida, e nós estamos aqui hoje, nós cremos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós queremos que cada dia mais e mais pessoas creiam, nós queremos que cada dia os nossos filhos sejam abençoados, sejam alcançados, e nesse mundo tão difícil, tão cruel, que eles possam vencer, que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal, que eles possam vencer todas as coisas, todas as lutas, todas as adversidades, todos os levantes do inimigo que vem contra a família, que vem contra os filhos, que vem contra os jovens, para desvirtuá-los, para tirá-los do teu caminho, Senhor. Eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor os livre do mal. E eu oro, Senhor, também nesse momento por todos os intercessores, que no nome santo de Jesus eles sejam abençoados e fortalecidos, que no nome santo de Jesus eles possam a cada dia mais se santificar, que no nome santo de Jesus eles possam também ver a cada dia o teu mover, o teu agir, o teu realizar, eles possam ver também a resposta das orações. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor abençoe a cada filho, que o Senhor abençoe a cada intercessor, a cada intercessora, que a tua graça seja sobre nós e que no nome santo de Jesus nós tenhamos muitos testemunhos para contar sobre o teu amor, sobre o teu agir, sobre a tua graça que é derramada sobre nós. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos no final do nosso programa. Eu aguardo você no próximo, e enquanto isso você vai orando, você vai se santificando, você vai intercedendo, e eu tenho certeza que grande será a mão do Senhor sobre a nossa vida operando. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.
Como é maravilhoso saber que temos um grande e fiel intercessor, o nosso Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele intercede por nós. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso paradigma. É a Ele que nós devemos imitar. Seja você também, meu irmão, minha irmã, um intercessor, uma intercessora e veja Deus fazendo milagres. Obrigada por estar conosco até agora. Curta, comente, compartilhe e tenha uma ótima noite. Até o próximo programa.